Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre qual a melhor ferramenta para digitalizar o campo. Ou seja, vamos conversar aqui como que você vai digitalizar o campo do seu cliente produtor rural. Na verdade, não importa qual a melhor ferramenta que você vai entregar para ele. O que importa, primeiramente, é você de fato entender qual que é a dor, qual que é o maior problema que o seu cliente produtor rural tem. A partir do momento que você entender qual é a dor, qual é o maior problema que ele tem na fazenda dele, você pode, juntamente com ele ou com a equipe dele, avaliar qual software de gestão vocês irão utilizar. Mas tudo passa muito pelo pressuposto de processos e pessoas. Por quê? Primeiro, você sabia que para implantar um sistema de gestão dentro de uma propriedade rural, é muito importante que você entenda o fluxo de processos desse sistema? Por mais que nós tenhamos hoje excelentes ferramentas digitais no campo, muitos produtores não conseguem implantar sozinhos justamente porque eles não entendem de mapeamento e modelagem de processos. Então isso é de extrema importância que você entenda. Agora, em relação a boas ferramentas de automação para digitalizar o campo, eu sinceramente vou te falar aqui. Nós, consultores de gestão rural, nós precisamos utilizar o Excel, porque é uma ferramenta do nosso dia a dia mesmo que nós utilizamos em algumas consultorias. Mas quando se trata de digitalizar o campo, o Excel, em minha opinião, não é uma boa solução. Pode ser que para as pequenas propriedades rurais que apresentam menos de 100 hectares, é possível fazer uma gestão, uma planilha Excel. Mas se a propriedade rural ela é maior que 100 hectares, começa a ficar muito bagunçado a sua gestão, os seus números, o seu entendimento e suas análises. E aí, o Excel ele passa a atrapalhar a gestão. Pasme! É algo que quase ninguém fala, mas que na prática a gente percebe isso e como percebe. Muitas vezes eu entro dentro de uma propriedade rural e eu observo que na planilha Excel do produtor rural tem várias abas, as classificações estão muito ruins. O que é classificação? A classificação é você colocar os custos nos lugares corretos. Ou seja, isso é custo, por exemplo, de um manejo no campo? Ok, então tem que ir para o manejo do campo. Não, isso é custo de administração? Então tem que ir para a administração. É a mesma coisa numa casa. Você não vai colocar a sua cama onde você dorme no seu banheiro. Até não cabe, mas você não vai colocar um fogão no seu quarto. Classificar os custos, classificar dentro de uma propriedade rural, classificar dentro da temática que nós estamos falando aqui de gestão, é de suma importância. E o Excel, ele não tem nada disso ali. Ali você precisa criar. E como ele fica muito disperso, ali não tem nem categorização, você precisa criar, precisa ser um bom gestor já ou um bom consultor de gestão rural para poder fazer um Excel com excelência. Então, quando eu pego os números do produtor rural ali naquele Excel, eu vejo que os dados não são confiáveis, eu vejo que está tudo muito bagunçado e eu fico meio assim, meu Deus, às vezes não dá nem para salvar aquilo que ele tem. Porque via de regra, quando eu entro numa propriedade rural, eu tento salvar aquilo que ele tem nos dados de Excel e se eu for implantar um sistema de gestão rural, fazer um corte, tirar uma foto daquele cenário e começar a fazer a gestão, a começar a gerir de uma forma diferente a partir de então. Só que às vezes nem dá, pessoal. Por quê? Porque vai bagunçando, sabe, as coisas vão ficando muito misturadas, vão abrindo várias abas, além do que com uma planilha Excel você não consegue integrar campo e escritório. Então, a dica que eu dou para você é a seguinte: digitalizar o campo, transformar digitalmente o campo e fazer uma gestão da lavoura do seu cliente, um sistema de gestão rural, ele é mais eficiente. No entanto, não basta só um bom sistema de gestão, é preciso que você entenda qual que é o principal problema dele e se esse software que você está se propondo a implantar vai de fato resolver o problema dele. Eu entendo que o software de gestão de propriedade rural, ele precisa ser simples, porque mesmo simples, por vezes é muito complicado. Implantar software de gestão dentro de uma propriedade rural não é fácil. O produtor rural, ele não consegue isso. E o software de gestão rural é uma excelente ferramenta para que o consultor de gestão rural como eu, como você que quer ser, possa dar uma solução mais efetiva para os nossos clientes produtores rurais.
eu gosto muito de utilizar o software de gestão Aegro. Por quê? Porque eu sinto que a entrada de fluxo de processos dentro do Aegro é muito mais fácil que em alguns outros sistemas que eu avaliei. Como eu sou uma consultora de gestão aqui da minha região e às vezes eu viajo para atender algumas fazendas nesse Brasil afora aí, vários desenvolvedores de softwares e sistemas de gestão de fazenda me procuram mostrando suas soluções. Porém, são muito difíceis da gente mesmo implantar esse software de gestão. Ele fica muito em módulos e eu gosto de um sistema mais clean, ou seja, mais fácil, que tem um painel de controle melhor, onde eu consigo extrair dados melhor. Por quê? Pessoal, a questão de tudo é que quando eu entro dentro de uma fazenda, não tem nada. O produtor rural, ele não tem dados, ele não tem informações, ou se ele possui dados, ele não sabe para onde que direciona esses dados. E quando eu tenho um software, um sistema de gestão, eu tenho ali que vai ser uma fonte única de informação para eu poder administrar o negócio, a propriedade rural. Porque, pessoal, gerenciar uma propriedade rural, administrar uma propriedade rural é medir. E quando eu tenho um dado, ele se transforma em informação e posteriormente o consultor de gestão rural vai analisar para que ele possa guiar o produtor rural na melhor decisão dele. Lembre, nós somos consultores de gestão rural e quem vai tomar a decisão é o próprio produtor rural. Mas para isso eu preciso ter registros, eu preciso ter dados, eu preciso ter informações que serão analisadas dentro de um contexto e que darão para ele um guia de uma melhor decisão. E isso, propriedade rural, quase nenhuma, pessoal, no Brasil, pasme, quase nenhuma tem registros. Hoje, as propriedades rurais que nós temos no Brasil estão muito fracas em termos de gerir seus negócios. Estão com administrações muito atrasadas, não estão digitalizando o campo. Eles digitalizam e levam a tecnologia no campo dentro das máquinas, de uma pulverizadora, de uma colhedeira, de uma colhedora, né, de uma plantadeira. Aí sim, mas quando se trata de entender os números, de analisar, eles não têm, por vezes, essa gestão. Alguns têm, né, já estão no nível mais avançado de gestão aí, mas isso é muito pouco. Então, por isso que eu gosto de escolher um software mais easy, que eu falo, mais fácil de implantar e principalmente em nuvem. O que é software de gestão para propriedade rural em nuvem? É a famosa tecnologia 4.0, porque nuvem significa que os dados estão por aí em algum servidor que a gente não conhece, mas que são super seguros. Ou seja, eu posso, por exemplo, administrar a minha fazenda, a minha propriedade rural de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar. Às vezes eu tô lá no Emirados Árabes, lá em Dubai, e eu tô vendo o que tá acontecendo na minha roça, eu tô vendo o que tá acontecendo no meu talhão. E isso é uma solução fantástica, porque pós-pandemia as objeções ficaram muito menos fortes. Então, o produtor rural hoje, ele entende que ele consegue administrar a propriedade rural dele à distância. Eu tenho inúmeros casos de sucesso em relação a isso. A dica que eu te dou é que procure, para te auxiliar na sua consultoria, um software de gestão rural, numa tecnologia 4.0 em nuvem. O Aegro pode ser uma boa solução. Então, ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Até a próxima!